Trabalhar? Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora com o Thiago Muniz, ele que é procurador do Ministério Público do Trabalho e está lançando o livro Subhumanos, o Capitalismo e a Metamorfose da Escravidão. Thiago, bom dia, boa tarde, na verdade. Queria que você falasse um pouquinho desse seu livro, da ideia que surgiu, assim, você que já atua nesse combate do trabalho escravo, como é que surgiu a ideia de publicar esse livro e o que é que você aborda exatamente na sua publicação? Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite para ter esse bate-papo aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, André, na verdade, quando a gente fala em escravidão, geralmente, o senso comum remete a alguns estereótipos, né, relacionados à cor da pele, relacionados à restrição da liberdade física, à violência corporal, a uma figura atroz do algoz. E esses atributos, muito embora em sua grande maioria tenham sido verdade ao longo da história da humanidade, e atualmente a escravidão ganhou uma nova conformação, né? E essa nova conformação é que dá ensejo ao que nós chamamos atualmente de escravidão contemporânea. A escravidão contemporânea é um problema gravíssimo e muito sério, pelo qual atravessa não apenas o nosso país, mas o mundo todo e, sobretudo, os países periféricos, né, subdesenvolvidos. E eu, como membro do Ministério Público do Trabalho, coordenei já a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, tive experiência no front, como nós gostamos de falar, e me dedico também academicamente ao assunto do enfrentamento à escravidão contemporânea. Tenho alguns livros já publicados, tenho alguns textos também publicados aqui no Brasil e no exterior, e esse é mais vamos dizer assim, um amadurecimento acadêmico desse trabalho, que é um trabalho empírico, um trabalho pé na lama, né? E juntamente também, obviamente, com essa pesquisa de âmbito acadêmico. Ô, Thiago, a gente aprende assim na escola, em outras leituras também, que a Revolução Industrial acabou sendo um dos impulsionadores para o fim da escravidão, ali no final do século XIX. No seu livro você vai trazer o capitalismo como uma relação direta com a escravidão. Eu queria que você explicasse um pouco isso, como é que você vê o sistema econômico como essa relação com a escravidão. Exatamente. Na verdade, o livro ele tem duas grandes finalidades, né? Primeiro, analisar as várias faces da exploração do trabalho humano no contexto da sociedade capitalista, e o segundo objetivo é propor algumas alternativas que nós entendemos que são adequadas para garantir uma vida digna para todos, para pelo menos aliviar o sofrimento humano. Esse primeiro objetivo, que é estudar a exploração do trabalho humano no contexto de uma sociedade capitalista, ele tem como ênfase, vamos dizer assim, esse extrato específico da população mundial que nós designamos de subhumanos. E, sem dúvida, que o grande objetivo do livro, a grande finalidade principal desse livro, é deixar claro que a escravidão, ela não é, ao contrário do que muitos pensam, algo que sobreviveu a um passado longínquo e inacabado. Ou seja, a escravidão ela não está à margem da sociedade capitalista. Na verdade, a escravidão ela atingiu o seu apogeu, o seu maior ápice após as revoluções liberais francesa, norte-americana, naquela primeira fase do capitalismo, que se chama de capitalismo mercantilista, né? Naquela época do colonialismo, e ela se perpetuou como uma forma de exploração da classe trabalhadora que é inerente a esse sistema de exploração, esse sistema de produção e esse formato de sociabilidade que é o capitalismo. Na verdade, a escravidão ela foi incorporada ao capitalismo, ela foi ajustada ao objetivo mais notável do capitalismo, que é a acumulação de capital, e ela ganhou aí alguns contornos próprios, obviamente, inerentes a essa época moderna em que nós vivemos. Você falou muito dessa sua atuação na linha de frente. Eu queria que você narrasse um pouco das experiências que você viveu. Enfim, desbaratando situações onde envolvesse trabalho análogo à escravidão ou à escravidão propriamente dita. E queria esclarecer também com você se você enxerga no Brasil essa relação da escravidão muito ligado à propriedade, à terra. As notícias que a gente vê sempre são muito ligadas a situações rurais, onde o trabalhador não tem acesso àquela terra direta, acaba trabalhando para alguém, enfim, acaba vivendo a situação escrava naquela situação ali de uma posse de terra. É mais ou menos o que sua experiência cobriu? Passa por aí? Sem dúvida, André. Veja só.
Antes de mais nada, é preciso a gente esclarecer que aquele abolicionismo formal que ocorreu com a Lei Áurea, em 1888, ele não decorreu de um sentimento humanista que estava presente na Princesa Isabel no ato da assinatura da Lei Áurea, né? Isso é muito importante a gente deixar claro, até porque aquela abolição ela decorreu de dois grandes fatores, vamos colocar dessa forma. O primeiro fator foi o interesse econômico da Inglaterra, que era a grande potência da época, no sentido de que o Brasil adotasse o sistema assalariado, primeiro para ter uma classe assalariada para consumir aqueles produtos recém-industrializados britânicos, e também para aumentar o custo da produção local e favorecer as colônias britânicas que já produziam com mão de obra assalariada. E aí, exatamente para tentar atender a esses anseios britânicos, a colônia portuguesa à época começou um abolicionismo que se diz abolicionismo para inglês ver, através de leis inefetivas que, ao mesmo tempo em que atendiam alguns anseios britânicos, elas não eram capazes de colocar fim à escravidão, e com isso também atendiam a aristocracia da época, né, que era a elite da época. Mas o fato é que, ao mesmo tempo em que ocorria esse abolicionismo brando, esse abolicionismo para inglês ver, havia muitas lutas, né? Assim, a luta pelo fim da escravidão foi uma luta negra, foi uma luta das irmandades, foi uma luta que trouxe muitos incêndios, muitas fugas, muitas mortes, muitos assassinatos. E essa convulsão social fez com que se tornasse inevitável a abolição da escravidão. O problema é que a abolição ela veio para fazer cessar esses movimentos abolicionistas que pregavam, de fato, uma transformação do nosso país. E essa abolição, portanto, não se fez acompanhar de uma reforma social que viabilizasse, de fato, uma alforria para aquela população escravizada. E foi assim que, em 1888, foi extinta a escravidão, mas os escravos continuaram se submetendo às mesmas condições ultrajantes que lhes eram impostas antes da abolição da escravatura. Eu costumo dizer que antes de 1888 existia a escravidão e após 1888 passou a existir a escravidão contemporânea. E os ingredientes para a escravidão contemporânea foram exatamente o sistema latifundiário, né, marcantemente concentrado, voltado para a produção de commodities e exportação, uma relação autoritária de poder, né, o famoso coronelismo, que se perpetuou e que se perpetua até os tempos atuais, um abismo, né, social e racial que continuou a existir. Então, esses ingredientes fizeram com que nós continuássemos a ser um país escravocrata, e isso se perpetua até os dias atuais. Por conta desse histórico muito mais ligado ao âmbito rural, ainda hoje em dia não tenha dúvidas de que a escravidão contemporânea ela se faz muito mais presente nos rincões do nosso país, né? no âmbito rural, ligado ao agronegócio, sobretudo, do que propriamente em âmbito urbano. Isso não significa que nós não tenhamos em âmbito urbano o trabalho escravo contemporâneo. Eu atuei, por exemplo, em São Paulo, e de 2013 a 2015 eu participei de inúmeras operações de combate ao trabalho escravo dentro da capital paulista, e resgatamos muitos trabalhadores, inclusive trabalhadores oriundos de países vizinhos menos favorecidos, que se submetiam a condições absolutamente ultrajantes de trabalho e que necessitavam do apoio do Estado. Tiago, boa tarde. Aqui quem está falando é Luana. Eu queria te fazer uma pergunta. Primeiro, parabéns pelo lançamento do seu livro, assunto extremamente importante e interessante. Eu queria que você falasse um pouco dos empregados domésticos, né? Aqui na Bahia, não só na Bahia, mas outros estados também, antigamente era muito comum você trazer aquela pessoa do interior para trabalhar na sua casa, que era uma forma de escravidão contemporânea, como você está falando aí, né? Aí depois a justificativa do trabalho de 24 horas, muitas vezes remuneração baixíssima, quando tinha remuneração, às vezes a pessoa não podia nem estudar. Ah, mas eu trato como se fosse da família, né? E explorava aquele funcionário até onde poderia, dando essa justificativa. E isso aqui no nosso estado, em outros estados, era muito comum da gente ver, né? E eu queria que você falasse sobre a importância da reforma trabalhista, principalmente para esses empregados domésticos, né? Os direitos
que foram garantidos agora por lei. O que é que mudou? Oi, Luana, tudo bem? Boa tarde. De fato, o trabalho doméstico é um resquício da nossa escravidão. Na verdade, é um resquício da nossa casa grande, né? Isso. Nós sempre tivemos esse tipo de mão de obra, historicamente, em nosso passado colonial, e isso se perpetuou e continua se perpetuando. Isso não é uma característica apenas do Brasil, mas também de outros países periféricos que continuam a ter esse tipo de mão de obra extremamente barata. Historicamente, os empregados domésticos de nosso país, eles sempre foram alijados de grande parte dos direitos que eram concedidos aos trabalhadores em geral. Só em 2013 é que houve uma emenda constitucional, ainda no governo Dilma, que levou a esses trabalhadores alguns direitos que lhes eram sonegados, comparativamente, vamos dizer assim, com os trabalhadores urbanos em geral. O fato é que, muito embora isso tenha, de fato, melhorado sensivelmente a condição social e a qualidade de vida dos trabalhadores domésticos, muitos deles continuaram a ter sonegados os seus direitos por conta exatamente dessa questão cultural a que você se referiu, que é uma cultura escravagista, que é uma herança desse nosso passado colonial inacabado, e que faz com que parte da elite ache que esse tipo de trabalhador não deva ter seus direitos garantidos. Agora, falando um pouquinho de reforma trabalhista, muito embora em 2003 os trabalhadores domésticos tenham sido beneficiados por essa emenda constitucional que lhes favoreceu e que lhes levou alguns direitos que eles eram tolhidos, a partir de 2016, sobretudo a partir de 2016, iniciou-se um processo de desconstrução desses direitos trabalhistas, né? E esse processo de desconstrução, através de inúmeras reformas trabalhistas que ocorrem todo dia no Congresso Nacional, inclusive através de medidas provisórias, recentemente tivemos a aprovação de uma medida provisória que autoriza a contratação de jovens sem direitos trabalhistas, né? E, então, assim, a gente está tendo um rebaixamento do patamar de proteção da classe trabalhadora muito grave, muito sério, e que vem juntamente com a famosa uberização das relações de trabalho, que é uma forma de exploração que nega, que olhe todos os direitos trabalhistas e que rebaixa ainda mais o patamar de proteção da classe trabalhadora. Então, isso eu analiso no meu livro, eu mostro que muitos trabalhadores eles estão sendo transportados de uma região da precariedade ou da precarização para uma região que eu designo da subhumanidade ou da escravidão. A gente está conversando com o Tiago Muniz Cavalcante, procurador do Ministério Público do Trabalho e autor do livro Subhumanos, o Capitalismo e a Metamorfose da Escravidão. Tiago, eu queria resgatar uma fala sua, que você falou um pouco antes, sobre os abolicionistas, né? Essas lideranças negras que acabaram apagadas da história, e o que entrou para a história foi que uma princesa branca acabou assinando ali a Lei Áurea, né? Então a gente tem Luiz Gama, Licurgo, outras pessoas que lutaram pela libertação dos escravos e foram apagados. Quanto a esse processo, você acha que acaba influenciando ações como, por exemplo, a gente tem uma estátua de Borba Gato ali em São Paulo, de um traficante de escravos, a gente enaltecendo uma parte da história relacionada à escravidão, mas não pelo lado da libertação, e sim quem patrocinou tudo aquilo e foi beneficiado pelo modelo escravagista? Na verdade, eu acho que a gente, quando se remete a esse tema de exaltação de figuras emblemáticas que eram opressores, a gente está falando também de uma ideologia, né? Uma ideologia colonialista, uma ideologia capitalista, que se perpetua ainda atualmente. E quando eu falo de ideologia, veja só, até nós que temos uma análise crítica das coisas, nós também temos, até um certo ponto, nós também estamos imersos nessa mesma ideologia. O Alisson Mascaro, que é professor da USP, ele tem uma definição de ideologia muito interessante. Ele diz que a ideologia não é a consciência, é a inconsciência. Então, essas figuras, esses emblemas, essas estátuas, esses nomes de ruas que se referem a personalidades que foram opressores ao longo da história da humanidade, isso termina sendo introjetado em todos nós e termina virando uma ideologia, né? A ideologia hegemônica atualmente, que é a ideologia capitalista e que
reverbera essa ideologia colonialista. E pegando o gancho quando a gente está falando de ideologia, de exaltação de personalidades e de figuras que foram opressores, hoje em dia, a gente está enfrentando um problema crucial no enfrentamento à escravidão contemporânea, que é a ideologia empreendedorista, né? A ideologia do empreendedorismo, que é uma das ramificações da ideologia capitalista. Ou seja, esses trabalhadores, que são trabalhadores, eles estão perdendo a sua condição de trabalhador porque eles passam a acreditar que não são trabalhadores, que são empreendedores, que são autônomos, que são independentes e que podem fazer o seu sucesso decorrente do seu próprio esforço. O problema é que o insucesso termina não sendo remetido ao sistema, mas a culpa que esses trabalhadores vão carregar por esse fracasso, por esse insucesso. A gente conversou com o Thiago Muniz Cavalcante, procurador do Ministério Público do Trabalho. Queria agradecer muito, Thiago, sua presença aqui, que você falasse onde a gente pode encontrar seu livro, a melhor forma de adquirir o exemplar. André, ele está disponível na plataforma da editora Boitempo. Até o dia 20 ele ainda está em pré-venda, com 20% de desconto. E, enfim, eu espero que os leitores gostem do livro e eu vou receber todos os comentários, todas as críticas com muito bom gosto. Agradeço imensamente o convite que vocês me fizeram, foi muito bom ter esse bate-papo com vocês e fico à disposição para sempre que vocês desejarem, para a gente continuar essa conversa com um ar mais otimista, vamos dizer dessa forma. Assim esperamos. Obrigado, Thiago, pela conversa. É isso aí.